No vídeo de hoje eu vou fazer o review do artigo Things You Should Never Do, Part 1. É um artigo popular escrito pelo Joe Spolsky há 23 anos atrás. O artigo continua relevante apesar de ter sido escrito há mais de 2 décadas atrás. Os exemplos que o Spolsky oferece ilustram parte da história da indústria de software. O artigo começa citando o lançamento do Netscape 6.0. Para quem é mais novo, o Netscape Navigator foi o browser desenvolvido pela Netscape, que de tão popular se tornou sinônimo da internet para grande parte da população nos anos 90. Não é spoiler comentar que a Netscape faliu no começo dos anos 2000 e o Netscape Navigator se tornou o Firefox, com a Mozilla sendo criada como uma empresa sem fins lucrativos. Existe um excelente documentário sobre a Netscape durante essa época na internet. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo. Bem, o artigo defende a ideia de que a Netscape demorou muito para lançar novas versões do navegador, o que deu a oportunidade para a Microsoft ganhar market share consistentemente à medida que o Internet Explorer ia melhorando a cada nova versão. Parece que foi ontem, eu me lembro quando o Chrome foi criado, e Chrome foi a resposta da Google para o monopólio que a Microsoft criou com o Internet Explorer. Eu acompanhei o desenvolvimento do Chrome no seu primeiro ano de vida. Depois disso, se tornou impossível acompanhar o projeto de perto, dado o enorme número de mudanças diárias no código-fonte. Ainda assim, eu aprendi bastante lendo os patches do projeto. Eu tenho até hoje alguns projetos paralelos com pequenos trechos de C++ e Makefiles, com truques que aprendi lendo o código-fonte do Chrome. É interessante notar o mercado. A Netscape não existe mais, o Internet Explorer foi aposentado e hoje o Chrome domina o mercado. Dê tempo ao tempo e um dia o Chrome também vai virar história. Bem, de volta ao artigo, o autor defende a ideia de que a Netscape fez a pior decisão estratégica possível para uma empresa de software: reescrever o código do zero. Essa decisão foi bem documentada. Existem várias entrevistas e blog posts de engenheiros que trabalharam no projeto na época. Essa decisão fez com que a Netscape demorasse para lançar novas versões do browser, abrindo espaço para a Microsoft dominar o mercado. Eu me lembro que as primeiras versões do AI eram bem ruins se comparadas ao browser da Netscape. Mas com o tempo o AI foi melhorando continuamente e a versão 6 do Internet Explorer concretizou a vitória da Microsoft. É verdade que depois da versão 6 a Microsoft colocou o pé no freio, provavelmente com medo de perder para a web a sua maior fonte de renda, que vinha do Windows e o Office na época. Nós desenvolvedores vivemos por vários anos com a versão 6 do Internet Explorer, uma tecnologia obsoleta, mas que tinha um mercado de usuários enorme. Enfim, o Spolsky faz uma excelente observação. Engenheiros de software adoram escrever código do zero. O código existente é horrível e o melhor a se fazer é escrever o sistema do zero. A razão por trás dessa atitude é simples. É mais difícil ler do que escrever o código. Esse insight me marcou quando li o artigo há mais de 20 anos atrás. E é algo que continuo a observar no ambiente de trabalho. Ler código não é fácil, não é como ler um romance. É mais fácil e mais divertido reclamar do código atual e escrever código do zero. Aliás, eu vou confessar que reclamo bastante de todo o código-fonte que eu trabalho. Eu já fiz muitas migrações de sistemas reescrevendo código. Mas existe uma diferença. Eu nunca faço essas migrações escrevendo código do zero. Eu leio, entendo o código atual, e à medida que domino o sistema existente, eu consigo reescrever o código. Não é fácil fazer isso, mas à medida que você entende o sistema ou parte dele, é possível reescrever o código mantendo compatibilidade, mas com menos linhas de código, com APIs mais simples, com maior reuso do código, etc. O Spolsky cita um exemplo comum que programadores adoram reclamar: funções muito longas. É possível quebrar uma função longa em funções menores. Claro, mas antes de fazer isso você tem que ler e entender o código existente. Às vezes usar papel e caneta, entender todas as formas que a função pode retornar, e Deus te ajude se a função muda o ambiente, entender todos os side effects. É trabalho duro, cansa a mente, mas é possível melhorar a situação de forma gradativa. O inverso sempre sai mais caro. Tentar reescrever a função do zero. Se uma função é complicada, é porque contém vários patches de bugs que foram descobertos e consertados ao longo dos anos. E claro, incompetência também é um fator que faz parte do trabalho.
Ainda assim, consertar o código sai mais barato. Lendo e entendendo o código que tem que ser arrumado, você não vai introduzir os mesmos bugs e vai ter a chance de ter um código melhor, às vezes que rode mais rápido, que consuma menos memória e até mesmo que execute menos I/O. O esposo que não comenta isso, mas na minha experiência algo interessante acontece quando você muda de atitude. Se você está trabalhando em parte de um sistema com mais de 10 anos e que ainda é utilizado, é porque o código funciona e faz dinheiro para a empresa. À medida que você lê e entende o código que a maioria dos programadores não querem chegar perto, você começa a ter domínio sobre um sistema importante para a empresa. É mais fácil adicionar novas features, consertar bugs existentes. Sua carreira profissional vai te agradecer. Ao arrumar um código existente de forma gradual, é possível continuar entregando novas versões do software para o consumidor. Apesar do artigo utilizar um browser como exemplo, o mesmo vale para aplicativos de telefone celular ou sistemas de back-end. Existe um mito de que a Microsoft ganhou o mercado devido ao monopólio do Windows. Eventualmente, a Microsoft acoplou o Internet Explorer ao Windows. Nessa época, a Netscape entrou na justiça contra a Microsoft, o que apenas acelerou o processo da Microsoft investir em lobby em Washington, criando um problema ainda maior. Eu concordo com o Joe Spolsky aqui. A Microsoft, mesmo tendo o Windows ajudando a adoção do Internet Explorer, a culpa é da Netscape. Reescrever o código do zero foi um erro que poderia ter sido evitado. Em algum universo paralelo, a Netscape ainda existe, o seu browser foi salvo, e a empresa ao longo dos anos criou novos produtos, uma vez que browsers eventualmente viraram commodity. A inovação tecnológica enriquece o mundo. Ninguém precisa pagar por um browser hoje em dia. Enfim, foi bom rever esse artigo. O Joe Spolsky escreve muito bem e de uma forma que entretém e educa ao mesmo tempo. Eu vou ficando por aqui e se você tiver alguma sugestão de artigo para ser revista em vídeos futuros, é só entrar em contato. Até a próxima!